qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma dracma, não acende a candeia e não vai à casa, buscando com diligência até encontrá-la, e achando-a, reúne com as suas amigas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma que eu havia perdido. Assim vos digo que há alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Amém? Sabe que as circunstâncias da vida, elas nos promovem algumas coisas, e dentro da qual nós temos baseado o ministério dessa igreja sobre a responsabilidade própria, a responsabilidade sobre a vida que temos, a responsabilidade sobre as circunstâncias que cercam a nossa vida. Isso é muito importante, nós não tirarmos dos nossos pensamentos, porque senão, em determinados momentos da vida, as coisas acabam não encaixando, e a falta de encaixe produz alguns pensamentos que não são de Deus em nossas vidas. Porque nós temos o direito de ir e vir, fazer e não fazer, demonstrar algumas coisas que nós temos. E geralmente quando nós fazemos isso e nós erramos, é muito complexo nós assumirmos o nosso erro. É muito comum colocarmos o erro em Deus. Muitas vezes quando a gente perde o emprego, a gente fica: mas por que eu perdi o emprego? Muitas vezes quando um casamento acaba, por que o casamento acabou? Muitas vezes quando se perde o domínio sobre uma casa, se perde o domínio sobre os filhos, e as circunstâncias que cercam a casa, muitas vezes os filhos não correspondem àquilo que nós esperávamos que fosse, ou pelo menos que a sociedade esperava que fosse, porque todos nós temos algumas determinações, e muitas vezes elas não acabam acontecendo conforme esperávamos. E isso muitas vezes produz resultados ruins, e nesses resultados nós às vezes acabamos tomando atitude ou fazendo coisas que, em vez de melhorar, acaba piorando. Mas tudo isso são circunstâncias que, enquanto nós estivermos vivos, enquanto nós tivermos a responsabilidade de estarmos em pé diante de Deus, essas circunstâncias certamente elas serão sanadas, mas para isso precisa haver uma ação. O texto que nós lemos hoje é parte da aula que eu dei ontem na escola bíblica, e achei a aula muito interessante. Quarta-feira eu estava indo em uma igreja de um amigo nosso, estava indo lá só para ouvir a palavra, e no caminho Deus me deu essa palavra da dracma. Não sabia que era isso que ia ser tratado na escola bíblica. O Daniel precisou viajar, ele pôs do grupo que precisava de um professor, Como ninguém se habilitou a dar aula, eu falei: vamos lá, eu dou aula. E daí eu pedi para ele a aula, falei: veja lá o que você preparou e manda para mim que eu vou dar em cima da tua aula. E justamente foi esse assunto que eu acho muito importante, e achei muito interessante, e veio a encaixar naquilo que eu estava pensando durante a semana, para ministrar essa palavra sobre as nossas vidas. Andrezinho, eu não esqueci do teu testemunho, não. Tá? Aliás, hoje, depois você fala, aguenta a mão aí. Essa mulher teve uma circunstância dessa. O texto que nós lemos se refere a alguém que perdeu alguma coisa. Desse fato de perder as coisas. Ô Wilson, por gentileza, troca para mim lá. Traz um copo sem gelo. Ainda estou me recuperando de um resfriado. Essa água gelada não vai fazer bem hoje. Essa mulher perdeu. O que ela perdeu, na verdade, é uma moeda grega e equivalia a um dia de trabalho. Ela tinha 10 moedas, ela perdeu uma. E algumas coisas eu quero trazer ao questionamento das nossas vidas hoje. Quero que essa mensagem você ouça ela e praticando-a no seu dia a dia, que eu acho que é a coisa mais importante nós entendermos o poder da palavra de Deus e a eficácia da palavra no nosso dia a dia. Então hoje nós teríamos essa pessoa que perdeu alguma coisa. O que me chama a atenção nesse texto são algumas coisas muito complexas, que essa mulher, quando perde alguma coisa, ela logo se habilita a pensar que ela perdeu. Ela perdeu uma moeda de 10 que ela tinha. Ela perdeu muito ou ela perdeu pouco? Ela perdeu pouco. Ela ainda tinha mais 9 moedas. Mas a luz da sua consciência acendeu
assim que ela percebeu a falta de alguma coisa. Ela percebeu a falta de um bem que ela havia perdido. E com isso ela já começou a se alertar sobre aquilo que havia se perdido. E é sobre isso que eu quero conversar. Obrigado, filho. E é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho. Prometo terminar cedo hoje, antes da meia-noite, amém? Você que está torcendo para minha voz acabar, não vai acabar. Eu vou tomando água e vai melhorando, né? Mas que o pastor não fale muito, vou falar bastante hoje. Brincadeira. E essa mulher percebeu logo que alguma coisa ela havia perdido. Quando ela percebeu, ela tomou duas atitudes muito ágeis na vida dela. A primeira coisa que ela fez, ela acendeu uma luz. Diz a palavra que ela acende a candeeira. Ela teria que acender a candeeira para quê? Para ela enxergar o que havia perdido. Só a luz não foi suficiente, ela precisava fazer uma arrumação. Porque o varrer a casa quer dizer o quê? Colocar as coisas em ordem. Tirar o pó de alguma coisa que poderia estar obstruindo a presença daquela moeda. Então, de uma forma muito direta, ela começou acendendo a luz e começou a pôr as coisas em ordem para ela achar aquilo que ela havia perdido. Quando ela achou, ela festejou. Ela ficou feliz porque ela havia achado alguma coisa que ela tinha perdido. Nos dias de hoje, muitas coisas nos deixam preocupados, porque falando da nossa perda, quantas vezes que nós estamos muitas vezes perdendo alguma coisa, e o perder é natural, viu? Às vezes a gente perde. Perde um horário para trabalhar porque estava muito cansado, perde um compromisso porque não se atentou. Hoje, principalmente, estamos muito dependentes da tecnologia. Ninguém mais tem relógio de corda em casa, né? Eu acho que não. Quer dizer, na hora que você dava corda, tinha o sininho em cima com o martelinho. Aquilo lá você só perdia quando você esquecia de dar corda. Hoje, se você esquecer de pôr o teu celular para carregar, você roda, porque no celular está a tua agenda, está o seu despertador, está o seu lembrete. E muitas vezes a gente esquece, está muito cansado com a vida, e vai deitar e não põe o celular para carregar. Mas são coisas que a gente não faz propositalmente. E sobre perdas, o que me chama mais atenção nessa palavra é se nós perdermos como aquela mulher perdeu, quais serão as nossas atitudes no dia de hoje? Dentre as atitudes que eu vou começar a discorrer para o nosso entendimento a respeito da palavra, o que me chama mais atenção é o tempo que nós estamos levando para prestar atenção que perdemos alguma coisa. Aquela mulher tinha um dia de trabalho que havia sumido, e logo que ela percebeu, ela tomou algumas atitudes. E hoje, muitas vezes, nós começamos a perder algumas coisas, e quando nós perdemos, nós temos que nos alertar bem aquilo que estamos perdendo. Se nós não nos alertarmos, certamente algumas coisas irá passar. Por exemplo, grifando algumas coisas sobre a dracma que sumiu. Muitas vezes nós temos perdido algumas coisas no decorrer da nossa vida. Por gentileza, o que eu vou falar, queria que nós prestássemos atenção. Você que está em casa me assistindo ao vivo agora, você que assiste esse culto gravado um dia da tua vida. Algumas coisas têm sumido, temos perdido. Na aula que foi dada ontem, linkou-se algumas coisas. Nós podemos ter perdido a dracma da justiça, ou a dracma da paz, ou a dracma da alegria, ou a dracma da fé. Podemos ter perdido a dracma da obediência. Podemos ter perdido a dracma da humildade. Podemos ter perdido a dracma da fidelidade. E uma muito perigosa de nós perdermos e não acharmos é a dracma da gratidão. Porque muitas coisas estão acontecendo em nossas vidas. E por gentileza, quando eu falo das nossas vidas, não é nada pejorativo. Conversei com ninguém antes do culto, aliás, tenho o hábito de não conversar, para me poder pregar a palavra de Deus. E quantas vezes em nossas vidas que nós estamos perdendo as coisas e não prestamos atenção que perdemos. Você sabe que um casamento, ele não termina de uma hora para outra, né? Não é um desentendimento de um casamento que faz o casamento acabar. O que faz um casamento acabar é o desentendimento de muitos anos. Às vezes coisas que um dos cônjuges não está de acordo, ele não fala, o outro não percebe que está fazendo mal,
E quando nós não percebemos que estamos fazendo mal, quando nós deixamos de cumprir a palavra de Deus em nossas vidas. Todos os meses nós tomamos ceia do Senhor. Desculpe de não chamar de santa ceia, porque ela não é santa. Santa é a presença do Senhor em nosso meio. A ceia é uma coisa comum, que nós comungamos para lembrarmos de alguma coisa. No dia da ceia é comum lembrar do quê? Do corpo e do sangue de Cristo. Do corpo de Cristo, que através do sofrimento dele, o livro de Isaías fala, que por tudo aquilo que ele sofreu, nós podemos ser curados na hora da ceia. Lembramos do cálice, que é um suco de uva. Lembramos do sangue do Cordeiro, que foi algo que anulou nossos pecados. E até hoje tem essa eficácia sobre as nossas vidas. Não sei se você consegue fazer essa dimensão de pensamento, mas todas as vezes que tomamos a ceia e o fazemos na presença de Deus, os nossos pecados são apagados. Todas as vezes que recobramos a lembrança da ceia durante o mês, os nossos pecados são apagados. Porque nós não sabemos a hora que vamos morrer. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui uma hora. Os meus planos é ir para São Paulo, levar minha filha embora, dormir. Amanhã minha mãe tem um médico em São Paulo, a gente ficar com ela. Na hora do almoço voltar embora. Esse é o meu plano, para de hoje até amanhã à tarde. E se eu morrer? O plano não vai se concretizar. Posso morrer como qualquer um de nós podemos morrer. Como estaremos no momento que a morte bater em nossa porta? Estaremos com tudo em ordem ou teremos perdido alguma dessas coisas que nos faz constituir uma vida digna diante de Deus? E o questionamento que eu trago para nós essa noite é justamente esse. E todos os segundos domingos do mês, que é a ceia do Senhor, repita comigo, todo segundo domingo, há muitos anos, é a ceia do Senhor. Amém? Segundo domingo, para nós, era um dia de nós não fazermos outra coisa a não ser nos prepararmos para estarmos na ceia do Senhor. E com todo o respeito à tua inteligência, por favor, não me leve a mal. Cada um faz o que quer da vida, mas Deus observa muito o nosso comportamento diante da presença dEle. Que muitas vezes perdemos a dracma da gratidão, e já não somos mais gratos a Deus. Quantas pessoas que nesse horário de culto, outrora estavam em uma igreja, prestando um culto de adoração a Deus, prestando um culto de agradecimento a Deus, e pelas circunstâncias da vida que são grandes, se desentenderam com ministérios, se desentenderam com placas, se desentenderam com homens, estão não vindo mais ouvir a palavra de Deus, porque deixou-se perder a dracma da gratidão, de ser grato a Deus por tudo que tem. E o pior não é perder, o pior é não encontrar, o pior é não perceber que perdeu. E quando a pessoa não percebe que ela perdeu alguma coisa e precisa procurar, porque aquilo faz parte do seu cotidiano. A mulher talvez tinha compromissos, e ela precisava das 10 dracmas. Com 9 dracmas talvez ela não faria o que ela precisava fazer. Quando ela percebeu que ela perdeu, ela foi atrás. E quantas vezes que perdemos a gratidão por Deus e não estamos indo atrás? Porque começamos a achar, na nossa mente doentia, na nossa mente pecaminosa, que Deus é obrigado a fazer alguma coisa por nós. E a gratidão é nossa para com Ele, não dele para com nós. E muitas vezes na vida perdemos algumas direções. E hoje pessoas que poderiam, e por gentileza, não estou falando de religião e nem de placa, estou falando de cristianismo. Quantas pessoas, você que está na tua casa, talvez aí sentado, poderia ser mais grato a Deus, mas perdeu a dracma da gratidão. E hoje não se lembra mais de Deus. Se lembra no momento de dificuldade. Se lembra quando você for pegar um resultado e der um resultado que não era aquele que você esperava. Quando você vai fazer uma biópsia e ela dá maligna. Aí a pessoa se derrete em lágrimas e vem perto de Deus. Deus vai te abençoar? Vai. Não quer dizer que você vai ser salvo. A coisa mais importante que nós estamos perdendo e não estamos dando conta é a nossa salvação. Que muitas vezes estamos correndo atrás daquilo que nós enxergamos, estamos perdendo a medida daquilo aonde nós podemos chegar, porque o mundo tem invadido as nossas vidas. Uma das invasões mais comuns, aliás, estava falando sobre a ceia, o que está escrito em 1 Coríntios 11, 28? Menos os pastores que têm obrigação de saber isso, né?
Você, o que está escrito? 1 Coríntios. Irmãos, é lido todo culto de ceia. Pelo culto da manhã e pelo culto da tarde. Independente da mensagem que é pregada. Faz parte da liturgia da ceia. 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. E você percebeu o que é examinar-se a si mesmo? É fazer uma introspecção da sua vida. Desde a última ceia, ou desde a última vez que você pediu perdão a Deus. E como estamos nos comportando. Né? Porque todo tempo tem um espaço. E hoje quero falar para você, você que anda falando que você não tem tempo, você está falando que Deus é mentiroso. Cuidado, levantar coisas falsas sobre Deus. Porque há tempo para todas as coisas debaixo da terra, debaixo do sol. O problema é que nós não estamos mais controlando o nosso tempo, porque o mundo está controlando a nossa vida. Não estamos mais controlando o tempo, porque estamos perdidos com as coisas do mundo, porque perdemos a gratidão para com Deus. Não estamos mais tendo tempo, porque nós estamos perdendo o relacionamento do casamento. Não estamos tendo tempo mais, porque perdemos o relacionamento com filhos. Pode dar um sorriso? E o pior do que perder é não reconhecer que está perdendo. Porque um dia vai se precisar de alguma coisa. Eu lembro na aula de ontem que ainda falei, você quer ver uma coisa terrível para se achar? Certidão de casamento. Se faz tempo que você não financia a casa, faz tempo que você não faz inventário, ou papelzinho ruim de achar. Se você não tiver uma esposa maravilhosa que nem eu tenho, organizadérrima, o escritório dela é uma perfeição. Miriam, precisa de tal papel. A Miriam vai lá e pega o papel. Se você não escolheu bem quando casou, problema seu. Eu escolhi. Ela também escolheu bem. Que naquela cidade de Bragança só tinha gente feia. Quando chega esse rapazão bonito, que pesava 60 quilos, tinha um terno, só tinha uma listra o terno. Eu acho que o pessoal que fez aquela música fez para mim. Tinha um terno de uma listra só. Ela soube escolher. Mas são escolhas. São escolhas. É como você precisa de um documento e você não sabe onde está. E às vezes as coisas em nossas vidas físicas estão tão esquecidas que quando nós precisamos, nós não sabemos aonde está. E quando você precisa de uma documentação e você não a encontra, certamente vai te dar problema, porque tem prazos. E infelizmente a nossa cultura maligna nos deixa para fazer as coisas no último dia. Nas últimas horas, confiando que você sabia. Não, aquele papel está em tal lugar lá em casa. Você vai lá naquela semana, passou uma pessoa que fazia limpeza e trocou as caixas de lugar. Pronto, era tudo que você precisava para não achar mais nada. Não que isso aconteça comigo, né? Não acontece. E quando nós chegamos ao desespero, e no meio de muitas palavras nós pecamos mais, no meio de muitas palavras nós erramos mais, quando nós estamos com a nossa mente desorientada, nós falamos coisas que não precisávamos falar, nós tomamos atitude que não precisávamos ser tomado, mas tudo que você planta, você colhe. Quando vem a consequência daquilo que nós fizemos, aí nós começamos a reclamar. Essa mulher, quando ela percebeu que ela perdeu algo, ela não reclamou. Primeira coisa, acendeu a luz, eu preciso achar. Segunda coisa, preciso pôr em ordem a minha casa, porque eu vou achar o que eu tinha perdido. Quando nós perdemos algumas coisas na vida e não tomamos posicionamento, as coisas não acontecem do jeito que nós queríamos. Se não acontece do jeito que nós queríamos, certamente nós iremos ter alguns desesperos na vida. Algumas coisas que nós ainda podemos linkar, que talvez perdemos nessa vida corrida que nós temos, e muitas vezes estão dando problema. Porque quando se precisa de algo e não se encontra, certamente dá problema. E quando dá problema, a gente não consegue raciocinar. Quando nós temos problema, nós não conseguimos fazer as coisas com a razão, fazemos só na emoção. E todas as vezes que fazemos as coisas na emoção, a gente perde. Na emoção da alegria, você faz coisas que não precisava ter feito. Na emoção da tristeza, você faz as coisas e fala as coisas que não precisava ter falado. Era só ficar quieto e tomar uma atitude. E a vida hoje não está melhor para os cristãos, porque nós não tomamos a atitude que Jesus ensinou que nós tomássemos.
Nós tomamos as atitudes que o mundo está nos ensinando. Mas eu quero te lembrar de uma coisa. O mundo está escrito na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 19. O mundo é do maligno. E quando nós tomamos decisões pelo maligno, as coisas serão ruins na tua vida. Essa semana me contaram uma piada, até que legal. Vou te contar. Morreu um político. O político chegou no céu. O São Pedro fala assim para ele: olha, aqui nós temos agora um protocolo. Você vai ter 48 horas para você decidir o que você quer fazer da vida. Não, mas eu queria vir para cá. Falando, então, hoje você pode escolher. Você vai ficar 24 horas no inferno, depois você sobe aqui, fica 24 horas no céu, volta aqui na recepção, estava só ali no pátio, e daí a gente conversa. O anjo acompanhou ele até o inferno, desceu, abriu o elevador, um pasto verde bonito. Lá no fundo uma choupana. Já vem um cara bem vestido, elegante, falando: ô deputado, seja bem-vindo, o senhor tem muitos amigos aqui. Já vou preparar uma champanhe para o senhor. Já veio uma champanhe acompanhada de lindas mulheres. Ele falou assim: não é tão ruim esse lugar. Passou as 24 horas, passou muito rápido. Abriu a porta do elevador, ele foi convidado a subir porque tinha um protocolo para se cumprir, e protocolos foram feitos para ser cumpridos. Chega ali no céu, desce lá aquela calmaria, algumas redinhas, um ar de 23 graus, negócio gostoso. Passou também no estalo de olhos, aí ele foi conversar na recepção novamente. Aí ele falou assim: olha, não quero que vocês me levem a mal, o lugar aqui é muito bonito, mas lá embaixo tem muito amigo, rapaz, o negócio lá está mais movimentado. Eu vi bastante pessoas que eu gostava. Olha, nada contra o céu, não quero que vocês me interpretem a mal. Ele falou: não, eu já entendi o que o senhor quer, mas olha, é o seguinte, a sua decisão é sem volta. O senhor não pode mais voltar. Não, estou consciente do que eu quero fazer. Pegou o elevador, desceu. Quando abriu, é o seguinte, irmão, já desceu na boca do caldeirão. O bagulho fervendo, aquele cara bonito já não estava mais, estava um cara desgraçado e feio. As atribuições que falaram, eu não sei se é verdadeiro, que tinha rabo e chifre, eu nunca vi ele, pretendo não ver, problema dele se tiver. Mas ele acatou, o político falou: meu irmão, o que é isso, rapaz? Esse não é o mesmo lugar que eu vim. Não, deputado, o senhor me perdoe, mas é que há 48 horas atrás nós estávamos em campanha. E agora nós já ganhamos o seu voto, o teu lugar é esse daqui. Você ri porque não é você o deputado que está assando lá, né? Estou te fazendo essa ilustração para muitas vezes nós tomarmos cuidado com as atitudes que nós tomamos aqui na face da terra. Certamente é apenas uma piada para a gente dar uma risada, mas depois que morrer não vai ter antessala. A destinação que nós temos nos é dada em vida. Viu? O livro de Hebreus capítulo 9 fala assim: ao homem está ordenado morrer apenas uma vez. Depois disso, juízo. O juízo do bem venha a mim, filhos do meu pai, ou apartai-vos de mim que eu vos não conheço. E se nós perdermos a dracma da salvação, porque ela só vai ser usada no dia que as trombetas tocarem. Nós que acreditamos na palavra de Deus, iremos nos lembrar do dia da trombeta. E vai ser como no piscar de olhos, aconteceu. Não vai dar tempo de procurar, não vai dar tempo de correr ao templo, porque a ilusão que muitos de nós estamos tendo é que a igreja é este lugar. Este lugar é um templo, a igreja é eu e você, e aonde nós estivermos, nós somos parte do corpo de Cristo, somos parte da igreja de Cristo. Aqui nós nos reunimos porque tem bênçãos que são ministradas pelo corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça, onde nós nos reunimos aqui 4, 5 vezes por semana, para nos nutrirmos da palavra de Deus, para sermos cheios do poder do Espírito Santo, para depois levarmos esse evangelho às pessoas que ainda não conhecem. Uma outra dracma que nós estamos perdendo, a dracma da evangelização. Quantos de nós cristãos que estamos sem identidade? Não sabemos mais o que estamos fazendo na vida. Não sabemos mais por que estamos vivendo. Não temos mais o amor. Aliás, você se preparou para tocar a música que eu quero, Tiago? Então vem aqui. Não vai cantar agora, tá? Só toca. Eu só não vou cantar porque eu não estou bem da minha garganta. E eu não me apresento quando eu estou
O Ádio está aí? O Ádio, você podia cantar Quero Voltar ao início de tudo depois. Você canta para mim? Vocês vão ter a belíssima companhia dessa voz maravilhosa desse menino. Nós estamos perdendo a dracma de voltar ao amor ao Evangelho. Perdemos a dracma de falar de Jesus Cristo. Deixamos correr pela nossa mão a dracma da salvação. Isso é um copo com água. Posso esvaziá-lo da água e colocar um refrigerante. Vai ser um copo de refrigerante. Posso esvaziá-lo do refrigerante e colocar café, que eu tanto gosto de tomar. Vai ser um copo de café. Essa ilustração é para falar, nós somos o que nós temos dentro de nós. Se tivermos amargura, seremos uma pessoa amarga durante o dia. Seremos amargos no casamento, seremos amargos com os nossos pais, seremos amargos na nossa vida profissional, seremos amargos nos nossos sentimentos. E quando Deus nos dá a chance e a inteligência que nós precisamos ter e buscar dele, de nos reparar, fazendo o autoexame todos os dias, para ver naquilo que estamos falhando, nós temos tempo de nos corrigir. E quando nós estamos enquadrados em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, o príncipe das trevas deste século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a glória de Deus. Nesse dia de domingo, primeiro dia da semana, nós estamos cheios da glória de Deus ou estamos cheios de qualquer coisa do mundo? Será que nesse dia lembramos de orar para alguém? Será que no teu celular, na tua lista de WhatsApp, você lembrou de convidar alguém para vir à igreja? Será que tivemos um comportamento digno de cristão para a nossa família olhar e falar, esse cara é diferente, essa menina é diferente, tem que seguir o que ele está falando porque a vida dele foi transformada? Ou perdemos a dracma da identidade cristã? Estamos como qualquer um do mundo. A nossa boca já não sai mais palavra boa, só sai palavras torpes, como o mundo está acostumado a falar. Ou muitas vezes a nossa visão já está deturpada, como a do mundo está deturpada. E acreditamos apenas nas coisas que enxergamos, perdemos a dracma da fé. Porque fé é um dom de Deus. Quantas vezes que nós estamos embalados com as coisas desse mundo, estamos deixando de buscar o poder de Deus em nossas vidas, porque perdemos a nossa identidade. Você acha que isso é tudo? Não é, tem coisa pior ainda para acontecer. Vou elencar mais algumas coisas do dia a dia. Coisas do dia a dia dentro de casa. Quando perdemos a dracma do respeito pelo cônjuge. Quando perdemos a dracma do carinho de um para com o outro. Quando perdemos a dracma da oração. Perdemos a dracma do tempo dedicado aos nossos filhos. Quem mandou você pôr filho no mundo? Foi você que quis. E agora você não tem tempo para o teu filho. Beleza, alguém vai ter tempo para o teu filho. Mas o tempo que eles vão ter com o teu filho, vão ensinar coisas para o teu filho, que vai te envergonhar. Porque lá em Provérbios fala que o pai que não corrige o filho não ama, e esse filho vai envergonhar o pai mais tarde. Porque o mundo não tem que ser educado pelo mundo, os filhos não têm que ser educados pelo mundo, o filho tem que ser educado por nós. Você é a matéria que vai ensinar o teu filho. Mas se nós perdemos a nossa dracma da identidade, a nossa família cresce sem identidade. Quantos homens que perderam a dracma do sacerdócio? E sacerdócio, querido, não é nada de manipular em cima dos outros. Não é nada de você impor nada para ninguém. É o teu posicionamento e você sabe o que você tem que fazer diante de Deus. Aliás, tivemos alguns assuntos sobre sacerdócio esses dias que foi maravilhoso. Vou pedir para o Ivan fazer um estudo desse dentro de um mês, para nós entendermos o que nós estamos deixando de fazer, as nossas obrigações sacerdotais. Quantos maridos mais que não abençoam mais a família? Quantos pais que não entram nos quartos dos filhos para orar? Quantos filhos que estão recebendo abraço de amigos e não estão tendo mais abraço dos pais?
Quantos casais equivocados na vida, porque perderam a dracma do amor do casamento. Um dia já a tivemos, por que não temos mais? Porque perdemos e não percebemos que perdemos. O casamento, quando acaba, a separação de corpos, já é uma coisa que vem de muitos anos, não é? Não foi uma traição, não foi uma palavra mal falada, não foi não. A coisa já vem ruim faz tempo. E como que a gente não percebe que as coisas estão ruins faz tempo? Porque a gente não se analisa. Que a gente não põe a pessoa de Cristo e põe você do lado. Pô, Cristo fez isso, o que eu estou fazendo? Porra, estou longe de Cristo. Tem que chegar perto de Cristo. Porque a nossa missão, a minha missão e a tua missão é alcançarmos a estatura de varão perfeito. Amém? Amém? Repita comigo, a minha missão aqui na terra é parecer com Cristo. Terminou uma semana ontem, começou outra hoje, meia-noite começou. Faz 20 horas, não, meia-noite, meio-dia, 12, 20 horas que nós estamos em um novo dia. 20 horas de um novo tempo. É o meu. Susto meu. Cara chato. Irmãos, abaixa o teu celular. É que eu trouxe ele para me ver os slides. Você vê como passa? Geralmente eu não trago ele, né? Que eu leio no tablet. E leio no tablet porque a letra é maior, né? Que já não está enxergando bem. Aliás, eu estou de óculos novo. Obrigado, Rogério. Rogério é da Ótica Diniz ali da Itavuvu, viu, irmãos? Pode ir lá que ele faz um preço bom, que agora tem que pagar meu óculos, né? Comissão. Brincadeira. O preço foi justo e o atendimento muito bom. Então, se eu trago aqui, tem que aumentar muito a letra, eu trago o tablet. E não é pecado ler Bíblia em tablet, viu? Nem em celular. Não deixa as pessoas tomarem a sua identidade. Não deixa o mundo tomar a sua identidade. Estávamos falando sobre perdeu-se as coisas do casamento e depois a gente não percebe. Quando vê, já separou. Mas por que não estamos prestando atenção nas coisas que estão sendo? Porque nós estamos perdendo a identidade cristã da nossa vida. Você quer ver uma coisa comum? Por gentileza, Salmo de número 1. Salmo de número 1. Versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Amém? Isso é uma dracma de identidade. Viu? Isso é uma dracma de identidade cristã. O que é uma pessoa bem-aventurada? Tem alguma outra versão? Feliz é a pessoa. É isso mesmo que tem? Feliz é a pessoa que não anda segundo os conselhos do mundo. O que nós temos feito com a nossa vida? Quando você tem problema de casamento, você vai conversar com quem? Você tem procurado teu pastor? Teu pastor tem condições de falar sobre casamento. 32 anos com a mesma mulher. Não é isso, Miriam? Não errei nas contas? Não é. 32 anos. Ah, teu casamento é maravilhoso. Não é, irmãos? Eu sofro muito no meu casamento. Aliás, eu estou rouco de tanto gritar socorro, que o dia que ela resolve bater, crendo Deus Pai, é terrível. E agora está dando de me amarrar no pé da mesa, não deixa nem eu correr mais. Aí eu grito, ninguém ouve. Tem 2 sobrados do lado da minha casa, fica embaixo, e fica rouco desse jeito. Se você está com dó da pastora, leva para ficar uma semana com você. Aí você vai me falar se é boazinha. Aí você me olha, nossa, o pastor é tão gentil, faz a gente rir. Não precisa nem passar uma semana, passa um dia comigo.
Um dia que a gente tem que pegar no trampo cedo e fazer 30 coisas em 24 horas, aí você vai ver o que é bom para tosse. Porque todos nós somos ruins. Todos nós somos pessoas egoístas. Todos nós somos pessoas que não pensamos no bem do próximo. Para fazermos isso, temos que ter o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Temos que ter a identidade da dracma de Cristo em nossas vidas. Às vezes perdemos as coisas do casamento porque não construímos portas. Viu? A tua vida tem que ter porta, tem que ter porta de escape. Você pode ir nos melhores prédios que se construa hoje em qualquer lugar do mundo. Acho que um dos lugares mais chiques é em Dubai, é mais ou menos isso. Os caras têm dinheiro lá para jogar fora, né? Não sabe o que faz com dinheiro. Faz mar, faz lago, faz prédio, faz cada prédio. Mas todo prédio, por melhor que seja, tem que ter uma escada de incêndio. É isso, Du, ou não? Tu é engenheiro, sempre está mexendo com obra grande. Todo lugar tem que ter uma porta de escape. Você pode ir num prédio que tem o melhor elevador do mundo, né, Paulo? Elevadorzão que você não precisa nem apertar o botão. Você pensa o elevador ali, tem o pensamento. Mas tem que ter uma escada de incêndio. Tem que ter uma rota de fuga. E às vezes no nosso casamento a gente não constrói rota de fuga. Mas pastor, como que essa rota de fuga no casamento? É simples. Você não casou para ser feliz. Você casou para fazer alguém feliz. E se você casar para ser feliz, você está construindo uma parede e você vai se matar nessa parede. Porque quando apertar os calos, você tenta correr, não tem onde correr, você dá de cara na parede. Aí vem as desilusões da vida. Primeira pessoa que a gente implica é com Deus. Por que, meu Deus, que eu estou sofrendo? Deus está me usando para falar, porque você não pensou antes de casar. Que você pensou talvez com os olhos e não com o coração. Vocês que são filhos, presta atenção no que teus pais falam, viu? Teus pais têm um senso crítico aguçado. Se você arrumou uma moça que é linda, mas não sabe fazer miojo, você vai se ferrar com essa menina. Porque hoje, enquanto você namora, é batata, filho. Leva para restaurante. Vai lá no restaurante lá da Tanise, né, Tanise? Faz um prato bonito, tá? Mas você não tem 500 para gastar por dia com refeição. No tete a tete do dia a dia, vai chegar um dia que você fala assim, aí você vai no supermercado e aí já tem mocinha, e não quero que ninguém se manifeste com riso, pensando assim, esse pastor é tonto. Hoje já tem coisas prontas. Só pôr no micro-ondas. Aí o teu micro-ondas queima, irmã. Aí o peão chega em casa com aquela fome. Tá comendo até prego enferrujado. Amor, faz alguma coisa. Ai, não tem. O micro-ondas parou, amor. E você é aquele cara que não sabe nada. Não sabe nem onde é a tomada. Porque tem homem também que benza a Deus, né? Os caras que não sabem trocar luz. Não sabem trocar uma. Meu Deus do céu. Mas a irmã, quando foi casar, queria casar com um gato. Bem feito. Procure um homem para casar. Seja feio, dá um banho de loja dele. Faça a barba, penteie o cabelo. Faz um download. Esses dias nós estávamos em São Paulo, na feira, e o pastor Cláudio Duarte foi pregar. Cara muito bacana para pregar, viu? Mas fala, gostei porque as coisas são engraçadas dentro de uma verdade muito profunda, né? O dia que você tiver a oportunidade, quem sabe a gente traz ele aqui por ano que vem. Mas são verdades muito bem faladas. E ele falou assim que de vez em quando a gente precisa fazer um download, né? Ele fez um download, ele pôs um cabelinho lá, ficou estranho, né? Mas ficou bom. Eu já estou cuidando para não precisar fazer download do cabelo, né? Riva não adianta mais, Riva. Fica contente com o jeito que tá bom. Viu? Faça um download, mas case com uma pessoa digna. Porque um dia a tua mulher não sabe fritar um ovo. E não acha que isso é escandaloso, não, porque tem gente que não sabe fritar um ovo. É errado? É errado sim. A menina tem que saber, o menino tem que saber. Porque se você nunca fez isso, você nunca ajudou teus pais. Tem filho que pensa, porque está ganhando aí uma miséria de um salário que não é para nada. Pode ser muito bom agora. Se você ficar doente e tocar uma casa, você vai ver que teu salário não resolve nada. E não dá honra aos pais, porque perdeu a dracma da honra aos pais. Aí quando chega lá na frente na vida, nada dá certo na vida desse peão. Sabe por quê? Porque tem maldição sobre a tua vida. E maldição colocada por você mesmo.
Honra pai e mãe para que te vá bem e viva muito tempo sobre a face da terra. Tem gente que morre cedo com 18, 19 anos, a família não sabe, mas faça um exame minucioso na coisa. Pessoas rebeldes que nunca honraram pai e mãe. Que um peão para com uma moto, acertar um poste, alguma desgraça tem. Porque Deus não faz ninguém bater carro em poste. Aliás, não é propósito de Deus fazer mal para ninguém. Ele não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Tiago capítulo 1, versículo 13. Mas nós perdemos a dracma da palavra. Estamos vivendo pela cabeça de alguns ignorantes, insensíveis à palavra de Deus. Muitas vezes queremos ser bem-aventurados, mas estamos debaixo de conselhos de ímpios, estamos em caminho de pecadores e assentados na roda dos escarnecedores. Ah, pastor, mas o pessoal me chama se eu não for. Se você não for, você vai continuar sendo filho de Deus e as pessoas têm que te respeitar como filho de Deus. Você não tem que se misturar com os ímpios para você ser reconhecido. E não tenha medo de perder emprego por causa disso. Se você perder, é porque você nunca foi filho de Deus. Que quando o mal se levanta contra nós, quem nos defende é o Senhor Jesus Cristo, se a dracma estiver em nossas mãos. Se não tivermos perdido ela em algum lugar.